noite, queridos amigos, queridos irmãos. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder refletir um pouco sobre esse tema que eu achei assim muito interessante, a sugestão: fidelidade a Deus, a Jesus e a Kardec. É um tema muito, mas muito especial, porque existe um grande mestre, existiu, já está no mundo espiritual, que ele dizia, ele fazia 3 afirmações curiosas. Ele dizia assim: Deus é um grande desconhecido dos homens, Jesus um grande desconhecido dos cristãos, e Kardec um grande desconhecido dos espíritas. Então, a partir desse prisma, a gente descobre uma curiosidade nesse tema: fidelidade a Deus, a Jesus e a Kardec. Eu faço uma pergunta: vocês acham que Deus é fiel a nós? Jesus é fiel a nós? Kardec foi fiel na sua missão? Não tenho a menor dúvida. A gente vê muitas placas por aí: Deus é fiel, como se fosse uma descoberta assim maravilhosa, né? Estudou muito para descobrir isso. E quando a gente vai analisar, a pergunta deveria ser o inverso: nós somos fiéis a Deus? Somos fiéis a Jesus? Somos fiéis à codificação de Allan Kardec? Eu tenho um irmão que ele é pastor da Assembleia de Deus, e ele às vezes ele chega assim com aquelas informações: Celestino, Jesus te ama. Aí eu digo: meu irmão, eu já sabia que ele me ama. Não ama só a mim, não, ama você, qualquer pessoa. O amor dele é incondicional para com todos nós. Agora a pergunta é: nós o amamos? Temos dado testemunho desse amor por ele? E aí você começa a analisar, através da doutrina espírita, a questão 625 do Livro dos Espíritos, que eu queria começar com ela. A questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual foi o maior modelo de pessoa, de espírito, que já habitou esse planeta. E a resposta é a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Uma só palavra. Jesus é modelo e guia da humanidade. Por que é que ele é modelo e guia da humanidade? É porque ele é modelo e guia de nós espíritas, modelo e guia dos católicos, dos protestantes, dos ateus, dos orientais, dos ocidentais. Ele é modelo e guia do planeta Terra, porque ele é governador do planeta Terra. E ele faz uma declaração muito interessante lá no capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de João, que coloca Jesus numa condição realmente de responsável pelo planeta Terra. Quando ele, na sua última oração, no Monte das Oliveiras, ele faz, reunido Pedro e João, ele se afasta naquela pedra que a gente já visitou muitas vezes. Ele diz: Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. O que demonstra que antes do planeta Terra ser criado, Jesus já estava com Deus. Ele já assumiu a responsabilidade com esse planeta. Assumiu perante Deus. E ele usa o verbo honrar. Ele não usa nem o verbo amar, que segundo o Êxodo 20, o verbo amar é menor do que o verbo honrar. O Levítico 19, 18 manda amar a Deus e ao próximo, a nós mesmos. Mas o Êxodo 20 não manda amar pai e mãe, manda honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um verbo, kavod, em hebraico, significa uma sintonia perfeita
entre pai e mãe, com os seus filhos, e vice-versa. É tanto que a promessa de Deus é: se você fizer isso, seus dias serão longos na terra que o Senhor Deus te prometeu. Porque naquela época ele não conhecia o céu na expressão espiritual que nós conhecemos. Então, eles achavam que receber prêmio era viver muito. Por isso que a promessa é que eles viveriam bastante na terra que o Senhor Deus te prometeu. E Jesus, ao dizer que honra o Pai, é na forma que ele diz na prática: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí quando a gente começa a analisar essa disponibilidade de Jesus, porque eu ainda vou fazer uma pergunta para vocês: quanto Jesus ganhou, está ganhando para fazer o que fez por nós? Vocês viram o contra-cheque dele no trabalho para Deus em algum lugar? Não. A Kabbalah diz que aquele que está sintonizado, que está mais próximo de Deus, é aquele que tem mais felicidade em servir sem receber nada em troca. O que prova que não existe gente boa, nem gente má. Existem pessoas que estão mais próximas de Deus e tem pessoas que estão mais distantes de Deus. E nós que tivemos a felicidade de receber essas informações, com a questão 625 sobre Jesus, a gente tem um testemunho de que Ele nos ama incondicionalmente. Jesus preparou um projeto para esse planeta para que não se perdesse nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Eu tenho outras ovelhas que são desse aprisco, mas eu também vou buscá-la. Essa que é a promessa que deve agradar e trazer fé e confiança nele, porque ele diz que nenhum de nós está perdido. Ele não tem essa história de privilégio. Ele deixou um roteiro. E quando você vai analisar, imagina, Emmanuel coloca assim de uma forma bem magnífica, dizendo que antes mesmo da Terra ser criada, Deus já tinha escolhido uma pleiade de espíritos superiores que são responsáveis pela formação da vida nas diversas regiões habitadas dessas galáxias e de outras. Eles trabalham pela promoção e formação da vida. A Terra, para ter condições de vida, ela teve que ser colocada num eixo gravitacional de tal forma que o seu movimento permitisse, com uma chocadeira que existe, chamada satélite da Terra, que é Lua, que se a Lua não tivesse a posição que tem, se a Lua não tivesse a velocidade que tem, a distância que tem da Terra, não tinha vida no planeta Terra. A ciência vai mostrando que tudo é perfeito na obra de Deus. Tudo é perfeito. Agora, tudo isso, pessoal, para uns marmanjos como nós, que a indiferença, a insensibilidade é muito grande para com Deus, para com Jesus, para com aqueles que Ele preparou com tanto carinho, o trabalho que teve para formar a vida. A primeira coisa que Deus fez foi trazer a luz, porque não tem vida sem luz. Então Moisés escreve lá no texto original: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio, quando Deus criava as águas e a terra, não é céu e terra, é água. Shamayim em hebraico significa que contém água, porque no versículo 2 ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se não tinha água ainda, como é que foi? Como é que apareceu essa água se ninguém sabia de onde vem? É porque está no primeiro versículo. A primeira criação foi água e terra, porque somando as duas, há a possibilidade de ter vida. Sem isso, não tem condições de ter vida. E por que é que Deus fez isso? Quem ganhou com isso? Nós. Porque sem a vida, não teríamos condições de habitar esse planeta, de evoluir, de crescer, feito com todo o amor e com toda a perfeição. Porque depois que Ele cria a luz, que Ele cria água e terra, Ele cria a luz. Olha que coisa interessante. Água, terra, luz, fotossíntese,
luz espiritual, perfeição. Aí com tudo isso você tem vida. Quer dizer, tudo que ele fez foi para que houvesse criação. Para que nós tivéssemos condições de viver nesse planeta. E a perfeição é tamanha que, se você for estudar cientificamente, não poderia atipicamente haver vida nesse planeta. Tudo está tão bem colocado, bastaria que a Lua fosse mais próxima da Terra. Não precisa ser muitos quilômetros, as marés seriam tão altas que não havia vida no planeta. Que a velocidade da Terra, em vez de ser 340 metros por segundo, ela fosse mais. Não haveria vida na Terra. Porque a Terra tem uma velocidade que, se der uma freada, não fica ninguém em cima. E a gente não sente nada disso. Então, tudo é perfeito, tudo é feito por amor. Amor a quem? A nós. E a gente parece que merece mais do que isso. E a gente escuta, às vezes, uns irmãos mais entusiasmados, dizendo assim: desafie Deus, desafie Jesus, ele tem a obrigação de cuidar de você. Deus precisa para a gente, para quê? Deus sem a gente é Deus, Jesus sem a gente é Deus, e a gente sem eles, somos nada. Então, nós é que somos, por isso que o tema fidelidade a Deus, eu acho que foi uma inspiração, é um chamado para a nossa, que tem sido até hoje, indiferença. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, muitas pessoas já evoluíram nesse planeta. Porque as pessoas dizem assim: mas não disse, o Espiritismo não prega o progresso. Eu até digo, não é o Espiritismo que prega o progresso, é a ciência. A lei do progresso é uma lei universal, né? O Espiritismo aceita e até utiliza para justificar a nossa evolução, a nossa melhora. Mas e por que é que ainda tem tanta violência? Porque a Terra não é um paraíso. A Terra é um planeta de expiação e provas. A Terra, diz Salomão, no livro Eclesiastes, geração vai, geração vem. E a Terra permanece a mesma, porque a Terra é um presídio. No presídio, quem é que chega no presídio? São os anjinhos da sociedade? São aqueles que faliram, são aqueles que erraram, são aqueles que precisam ser corrigidos. Só que aquele que é preso, que é sentenciado, cumpriu a sua pena, ele faz o quê? Ele vai embora. Então, os que evoluíram aqui já foram embora. Tem muita gente que evoluiu. E nós espíritas temos muitas vezes a pretensão de, até com uma certa autoridade, que eu não sei de onde vem, dizer assim: nós somos os trabalhadores da última hora, como se aquilo fosse um privilégio, né? Eu acho que a gente deve dizer: nós somos os preguiçosos da última hora, porque a gente já passou por Moisés, por Jesus. Estamos aos 45 segundos do segundo tempo e achando que é importante. Não tem mais oportunidade. Quem teve a oportunidade de viver aqui, teve. Quem não tem, não vai ter mais. Aqueles espíritos de alta periculosidade, inferiores, não vão mais ter condições de reencarnar. A transição já começou. E a gente fica perdendo tempo, às vezes, com coisas. Não, amanhã eu vou. Jesus faz isso para mim, Deus cuida de mim. Tem até música dizendo: Deus cuida de Deus, agora virou babá, vai cuidar de uma pessoa e o resto fica sem proteção. A gente tem que entender que há uma justiça em todo esse processo, uma equidade, uma igualdade científica e justa. Deus não tira de A para dar a B, nem vice-versa. A lei de a causa e efeito é universal e é perfeita. E a gente deve aproveitar enquanto pode. Porque Jesus, quando ele faz esse projeto, que ele recebe de Deus, ele envia Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, para nos alertar, porque os profetas foram os primeiros grandes médios da Bíblia, mas já existiam médios antes dos profetas bíblicos. Se você for estudar religiões, como Mircea Eliade, com Joseph Campbell e outros grandes estudiosos, você vai encontrar que
as primeiras religiões do planeta, que chamavam religiões tribais, os seus líderes eram médios e que eram chamados de sacerdotes. E aquelas religiões se respeitavam os sacerdotes mais do que os chefes guerreiros das tribos, que os próprios chefes guerreiros obedeciam os sacerdotes. Sabe por quê? Porque a mediunidade é um canal que leva, de uma certa forma, a noção de imortalidade da alma. E Jesus queria que isso chegasse a gente de uma forma que a gente pudesse entender. Que a gente não vem aqui passar uma chuva, uma eternidade, vem passar uma chuva, depois volta. Isso aqui é estágios diferentes. À medida que você vai superando, você vai passando para estágios mais superiores. Depois, sai daqui e vai para um planeta que ninguém precisa pagar imposto de renda, fechar a porta, ter medo de ladrão, ter medo de corrupção. Não tem. Eu sonho todo dia com isso. Ai, meu Deus, quem dera. Que eu adormecesse e acordasse num mundo regenerado, hein, gente? Que era uma beleza, né? Ô, maravilha, não precisava nem botar porta nas casas, era tudo paraíso terrestre na expressão da palavra. Mas a gente marcha para isso, é só querer. Uns menos, outros mais rápidos, mas todos chegarão lá. Porque a gente nem sempre se lembra de reconhecer isso e agradecer a Deus. O que estamos fazendo com tudo que recebemos. Porque Jesus, depois que viu Abraão, Isaac e Jacó, antes de Abraão, Isaac e Jacó, ele recebeu uns professores nossos de tecnologia e ciência, exilados de um planeta chamado Capela, que vieram para nos ensinar tecnologia, agricultura, porque a gente morava nas cavernas, roía osso, lutava com os dentes. Aquela teve uma guerra, era de mordida. O homem tinha naquela época, eu não sei se Lisete se lembra, que a gente aprendeu na universidade, no nosso curso de odontologia, que o homem primitivo tinha 42 dentes. Porque usava muito a mandíbula, ele era bem desenvolvido para poder sobreviver. Vivia em caverna, tinha que lutar, tinha que fugir. E a guerra era, imagina, era cada mordida, não tinha orelha de gente que escapasse. Né? E à medida que a tecnologia foi chegando, os capelinos foi ensinando, foi inventando o ralo, o moinho. Isso vem dos sumérios, dos babilônios, foram os primeiros povos que Jesus utilizou para, além dos sacerdotes tribais, nos trazer a noção de imortalidade da alma. A epopeia de Gilgamesh fala isso muito bem. A história de que ele não acreditava que ninguém morresse. Ele foi caçar com Enkidu, seu companheiro de caça, e o companheiro dele morreu durante a caça. Ele ficou apavorado e foi procurar a imortalidade. Foi Nafstim, seu mestre espiritual, que foi falar que o corpo morre, mas a gente pode continuar. E isso acresceu com a chegada dos egípcios, que aí sim, esse foi que incentivaram mais ainda. Emmanuel disse que as pirâmides nada mais são do que monumentos à imortalidade da alma, que os egípcios construíram para a sua crença num julgamento final, onde eles iriam ressuscitar no mundo espiritual. Quer dizer, a noção de reencarnação já estava ali, e que nós recebemos através do povo hebreu de lá, com o profeta Daniel. Então, nós temos um recado imenso de informações que a gente tem que agradecer a Deus, porque tudo é milagre da vida. E Jesus mandou esse povo todinho e depois ainda mandou Moisés para libertar a escravidão. É aquela história todas que vocês conhecem, trazendo, como diz Emmanuel, das mãos dos emissários do Cristo. Moisés recebeu no Sinai os 10 mandamentos, o maior código de justiça e moral da humanidade. Ali está tudo. Se você olhar lá no diálogo de Jesus com o rico, lá no Evangelho, o que é que eu tenho que fazer? Quando Jesus diz, vende tudo que tem, dá aos pobres, que é o que te falta. Mas o que é que eu tenho que fazer?
Não mate, não roube, não adultere. Jesus não usou nada do Evangelho, usou o que tinha na primeira revelação. Porque ainda não tinha chegado a sua mensagem que a gente conhece do Evangelho. Que ele já veio trazer, sabe por quê? Por misericórdia, porque a gente não merecia, não. Porque ainda hoje nós estamos na terceira revelação. Quem é que cumpre a primeira? Não mate. Liga a televisão às 5 da tarde que o sangue vai escorrer pela tela. Não roube. Ninguém fala mais de roubo pequeno, não. Ladrão de galinha saiu de moda. Né? Então a gente observa que as pessoas recrudescem, em vez de evoluir no bom sentimento, recrudescem nas atitudes. Mas tudo isso está lá, não mate, não roube, não adultere, não levante falso, não seja injusto. Então tudo foi a primeira revelação. Por isso que Kardec chama, com muita justiça, a primeira revelação, que ele disse que foi sucedida pela segunda, por misericórdia de Jesus. Eu vou lá dar uma chance para os meninos, e os meninos cada vez mais moleque, mais peralta, mas ele veio, mostrou como se faz. O Levítico 19 diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, eu deixo um mandamento novo, amai uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque ele ensinou como amar. Por isso que ele teve autoridade de dizer, eu já enviei esse mandamento para vocês, vocês não aprenderam, eu vim mostrar como é que se faz, como é que se ama, indiferentemente, sem, como diz Kardec, sem cobrar nada em troca. Embora pobre, mas nunca cobrou as curas que fez aos doentes de sua época, nem um centavo. Ainda aconselhou, dá de graça, porque de graça recebeste. É informação demais, é codificação demais. A gente tem tanta informação que a gente não sabe por onde comece. Aí eu disse, comece por Moisés, foi o primeiro que Jesus mandou, porque depois do Evangelho, ele ainda por misericórdia, porque ele chegou no Evangelho riquíssimo. Eu vim para que todos tenham vidas. Olha, vida é uma palavra hebraica, haim, que é plural. Eu não digo em hebraico minha vida. Quando eu quero me referir, eu digo minhas vidas, porque o sopro divino que Moisés disse que foi dado nas narinas do homem, foi um sopro de vidas. Nós somos imortais, por isso que a gente tem múltiplas passagens no corpo para evoluir e para crescer. E a gente, parece que Jesus não disse nada. A grande maioria acha que hoje a turma mais jovem está achando que não acreditar em nada é que é moda. Como se isso mudasse a vida. Mas, pelo contrário, prepara um sofrimento não esperado pela grande maioria. Estamos preparados para receber a verdadeira colheita do que plantamos? Porque vai haver. Jesus diz lá em Mateus 16, 27 e 28. Filho do homem virá com seus anjos e retribuirá cada um conforme suas obras. Então, meu filho, não tem choro, não tem política. Ninguém entra no céu pela porta da cozinha, nem tenho medo. Não vai, na fila, vai ser a fila daquele que tem direito. Entra na hora, quem não tem, volta para começar tudo de novo. É lei universal. Isso não é uma questão religiosa. Isso é imortalidade. Ninguém morre. Jesus deu uma parábola do rico e de Lázaro, onde ele diz que o pobre e o rico, o baixo, o alto, o feio e o bonito, morrem. E os dois despertam no mundo espiritual. Agora, o despertar de Lázaro foi diferente do despertar do rico, o avarento. Aí é que está. Há uma colheita para cada um. Não é uma perdição, é uma colheita. E a gente tem professores, Moisés é o grande mestre da primeira, Jesus o grande da segunda, o Espírito da Verdade com Kardec, o grande da terceira, e a gente tem um cabedal de informações riquíssimas para a gente começar de onde a gente quiser. Porque o espírita não tem desculpa. A questão 627 do Livro dos Espíritos diz assim,
Depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar ignorância. Ninguém pode dizer, eu fiz porque eu não sabia. Não há desculpa para a gente. Lembre da parábola do rico e de Lázaro, que aquele rico ficou preocupado com a família e disse, deixa eu voltar, ir lá para avisar minha família, para eles também acontecerem comigo. E Abraão diz assim, eles têm Moisés e Elias e os profetas, que ouçam-nos. Depois que a gente escuta, não tem acordo. Eu dizia para os pastores lá no curso de Ciência das Religiões, quando eu falava de reencarnação, quando eu falava de algumas coisas que a gente tem como ciência, né? E a maioria não queria acreditar. Aqueles que ficavam assim meio incomodados, né? Os branquinhos ficavam mais pálidos, os morenos ficavam roxeados, mas você ficava trocando de lugar na cadeira, e aí daqui a pouco chegava um que se arvorava a cruzar os braços e ficar de banda. Quando cruza os braços, fica de banda, se prepara que lá vem meia bomba, né? Ele olhava e dizia assim, professor, é obrigado a gente acreditar no que o senhor está dizendo? Aí os outros gostavam da pergunta. Eu dizia, claro que não. Vocês não são obrigados a acreditar no que eu estou dizendo. Mas eu queria lembrar a vocês que lá no Evangelho de Lucas, Jesus disse que muito será cobrado de quem muito foi dado. E agora vocês já sabem. Daqui para frente não é comigo mais, é com vocês. Porque você não pode dizer que não foi avisado. Eu vos enviei Moisés e os profetas. Eu não sou importante, mas eu enviei uns baixinhos lá que diziam as coisas que vocês não levaram em conta, mas é a verdade, porque a ciência é o que está em todas as religiões orientais. Não é só o Espiritismo adotou a reencarnação pela sua lógica, mas está em todas as religiões orientais. Então Jesus mandou chance demais, ainda enviou um outro Consolador para relembrar o que ele disse, ensinar coisas novas e seguir a ciência. O que nos falta para ser fiéis a Deus, a Jesus e a Kardec? A gente aprende tanta coisa interessante. Quem trabalha nessas questões da vida, a gente trabalha em obras sociais, e eu já tive cada experiência curiosíssima. Quando eu morei 10 anos no Cristo, junto de um ambiente assim de pessoas de muita carência. E eu fiz amizade com aquele povo, a gente distribuía muita coisa com ele, remédio, aquelas coisas todas. E as pessoas começam a ter uma certa confiança na gente, aí começa a ser consultor. Aí eu sei que a cesta básica é dizer para o necessitado que a gente acredita que ele existe, porque a maioria passa indiferente, são excluídos ou esquecidos da sociedade. Então a cesta básica é aquele, olha, eu estou dizendo para você que para mim você é importante, você existe. Esse é o grande mérito. Mas às vezes a gente, no meio de ambientes assim, você conhece pessoas que acabam sendo seus professores. Eu conheci uma senhora, o marido alcoólatra, um neto deficiente visual, ela cuidava dentro de casa, ela vivia de catar papel, num carrinho de mão, garrafas de vidro para vender, para cuidar dos filhos, dos netos, uns envolvidos com problema. Olha, uma pessoa, mas ela era uma mulher de uma luz impressionante. O marido morreu na sarjeta, alcoolizado. Foi achado morto. E ela não tinha dinheiro para enterrar o marido. Ela alugou uma amiga que emprestou o nome para ela comprar o caixão. Porque ela não tinha nenhuma condições. E eu fiz uma campanha com os amigos, que gostava muito dela, né? Eu vou chamá-la de Dona Lourdes. E eu disse, Dona Lourdes, vamos ver o que é que eu faço pela senhora. Aonde é que está a sua conta? Era lá na Rui Barbosa, ali na torre, perto da associação da gente ali, da BO. Ali tinha uma funerária, ali ela tinha feito a continha dela, eu fui lá, paguei a conta, peguei o papel e fui todo eufórico. A feliz da vida entregar o
o papel. Quando eu cheguei lá, eram as 11h30 da manhã. Ela estava chegando da rua com um paninho na cabeça, ela era muito alva, corada, parecia um camarão, tomando remédio para pressão, naquele sol quente. Eu olhei nos pés, um par de sandália japonesa da Havaiana, uma amarela e outra azul, duas cores diferentes. E ela fez maior alegria quando me viu. Dona Lourdes, olha, eu estou feliz. Está aqui, a sua conta está paga. Está aqui o seu, saldei a sua conta. Seu Celestino, seu Severino, como você chamar. Que coisa boa, Deus lhe abençoe. Agora, eu queria que o senhor me desse um conselho. Eu tenho uma oração ali na minha comunidade, com as amigas e com os colegas. Eles também me deram uma ajuda para enterrar meu marido. O que é que eu faço com o dinheiro que eles me deram, se o senhor já pagou minha conta? Aí eu olhei para aquela mulher que não tinha nada na vida. Mulher, compra um par de sandália para você e um vestido. Ela olhou para mim e disse assim, o senhor acha isso certo? Matou-me. Porque eu olhei para ela assim e fiquei pensando, meu Deus, os políticos tiram de um bolso, botam não sei aonde, tiram da saúde, botam na doença, tiram não sei de onde, botam não sei para onde. Por que ela não podia pegar aquele dinheiro e comprar um vestidinho para ela, uma sandalinha mais... Ela achou aquilo desonesto. E eu, depois dali, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu sou autocrítico comigo. Mas quando eu vou, qualquer proposta para mim, eu digo, será que Dona Lourdes aceitava? Porque a partir dali, ela passou a ser a pessoa, virou referência na minha vida. Uma senhora analfabeta, viúva de um alcoólatra, que com honestidade criava os filhos e os netos. São professores que Jesus coloca na vida da gente. E quantas pessoas que estão do nosso lado e que a gente não nota? Eu conheci uma história interessante de um pedinte que vivia num conjunto residencial, numa cidade bem periferia. Era quase na beira de uma mata que terminava a rua onde ele passava sempre pedindo esmola àquelas pessoas. Todo mundo conhecia ele. Ele saía de casa em casa pedindo esmola. E tinha uma senhora lá que ele sempre parava na casa dela. Conversava com ela, mas ele rodava, pegava papel, pegava aquelas coisas e sempre parava na casa dela. E depois de quando foi uma semana, passou um dia, ele não apareceu. Ela estranhou, porque ele vinha todo dia. Passou 2, ele não apareceu. E ela sabia que ele morava numa casa abandonada, já assim, mais ou menos um quarteirão dentro da mata. A casa não tinha porta, não tinha nada. Ele usava só para não dormir na chuva. Toda cheia de folha. Era ali que ele passava as noites da sua vida. E quando ele não apareceu, ela ficou preocupada e chamou um rapaz que trabalhava com ela e disse, vamos procurar seu Paulo, que ele não apareceu. Faz 3 dias que ele não apareceu. Quando ela foi chegando perto da casa, sentiu um mau cheiro. Ele tinha desencarnado, abandonado naquele lugar. Ela providenciou o enterro e a casa era folha seca só, toda lixo, que era para todo lado. E ela chamou, depois que providenciou o enterro e tudo, chamou o funcionário, mandou varrer aquela folhagem toda e descobriu que no fundo da sala tinha uma caixa de cimento, como se fosse uma tampa de esgoto. Aqui não passa esgoto, ela pensou. Não passa esgoto. E que caixa de esgoto é essa? Aí ela chamou o funcionário com um martelo, com uma talhadeira, mandou abrir. Era uma mochila cheia de joias e dinheiro. E ela ficou sem entender aquilo. Porque depois descobriu que uns bandidos tinham feito um assalto e esconderam a caixa ali, depois foram presos e mortos e nunca mais vieram buscar. E seu Paulo dormiu 25 anos em cima daquela caixa, mendigando todos os dias. É uma história diferente, esquisita. É uma história real, mas é uma história que mostra também
que nós temos muito tesouro na nossa vida, que dorme conosco, vive conosco, e a gente não dá o valor que merece. Só depois que perde é que a gente descobre. Então, é o marido, é a mulher, é o sobrinho, é o tio. Às vezes é uma pessoa que vive dedicada totalmente à família, ninguém valoriza, ninguém dá a atenção que merece. São pessoas, gente, colocadas na nossa vida para nos auxiliar. São os nossos professores diretos. A gente que conhece a reencarnação, a gente sabe que Jesus envia recados para a gente de todos os tipos. E em todos os momentos. Ninguém está aqui por acaso. Nem eu, nem vocês. Nós estamos em busca de alguma coisa. Está todo mundo lá fora. Nós temos, quando Deus criou o homem, lá no capítulo 3 do Gênesis, ele mostra que ele deu o paraíso, que é um símbolo para a gente, mas também o homem para evoluir tinha que ter conhecimento. E Deus criou lá no paraíso uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: não coma do fruto. Mas ali ele não estava proibindo, não. Ele estava despertando a curiosidade. Porque se ele não quisesse que o homem, que Adão e Eva comessem do fruto daquela árvore, por que Deus não tinha feito uma árvore com 50 metros, com um fruto que não caísse? Ele podia. Ele usou aquela técnica da psicologia, que você pega um menino com 5 ou 6 anos, louco por chocolate. Aí você diz: Paulinho, mamãe vai sair. Olha, você pode brincar aqui com todos esses brinquedos. Pega aqui o que você quiser. Agora, nesse chocolate, não me mexa. Olha, era melhor não guardar o chocolate, não dizer nada, era ou não era? Então, Adão e Eva foram despertos pela curiosidade. Não teve essa história de serpente que fala. Hoje, nós estamos em pleno século XXI. Se entrasse uma jiboia aqui e dissesse boa noite, não ficava ninguém aqui. Mas a serpente falava com Eva como se fosse uma outra coisa. Oi, neguinha, como vai? Tudo bem? E Adão, compadre Adão, como é que vai? Ele saiu de manhã, resolveu um negócio aí, Adão anda tão distraído. Uma coisa assim tão comum que não dá para caber. Mas lá no curso de Ciência das Religiões, tinha umas pastoras, que eu gostava muito delas, elas tinham umas coisas, elas não queriam saber que ela chamava, dessas coisas que eu me envolvia, né? Mas uma noite elas ligaram para mim, começou a conversar, elas começou a falar da Bíblia, no sentido de Adão e Eva, né? Aí ele disse assim: professor, o senhor sabia que a cobra que andou Adão e Eva tinha 4 patas? Eu digo: como é, minha filha? A cobra que enganou Adão e Eva, ela tinha 4 patas. Eu digo: olha, querida, se tinha 4 patas, era jacaré, jabuti, qualquer outra coisa, menos cobra, porque a cobra que eu conheço não tem perna nenhuma, nunca teve, né? Mas as pessoas chegam ao ponto de acreditar nessas coisas como se fosse algo perfeito. Mas quando Deus nos deu o livre-arbítrio, pessoal, criou aquela situação, segundo narra Moisés, ninguém narrou melhor do que Moisés, todo mundo aceita como ele narrou. Mas quando ele criou aquela serpente, simbolicamente, ele quis dar a gente o direito do conhecimento, do bem e do mal. A palavra nahash, em hebraico, que serpente, ela tem o mesmo valor numérico, que nahash é serpente, mas tem o mesmo valor numérico da palavra Hamashia, que é Messias. Então, a serpente é a consciência messiânica entrando em nossa existência pelo conhecimento do certo e do errado. Então, quando você vai estudar esses textos no nível realmente mais profundo, você descobre a perfeição. Não tem erro nenhum na criação. Não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural. Quando Ele nos deu a condição de escolher, porque a gente tem direito de optar, mas a opção feita não tem mais retorno. Depois que você semeou, jogou o bumerangue, meu filho, ele vai voltar. Por isso, pense, conte de 1 até 10, para poder não escorregar. E uma coisa que a gente... Olha ali, ó.
essa frase de Paulo. Paulo é um enviado de Jesus. Quando Paulo disse essa frase, ele estava numa das maiores dificuldades da vida dele. Que Jesus teve um projeto espiritual também perfeito, para deixar essa mensagem para nós do cristianismo redivivo e revelado. Mas Jesus escolheu, por sabedoria, um grupo de 12. Mas 80% era analfabeto. Começa por aí. Não tem problema nenhum, analfabeto já pode ter evoluído em outras encarnações. Chico Xavier só tinha o primário e era um filósofo, não é? Mas Jesus precisava de alguém que levasse a mensagem do cristianismo para o mundo. Porque ele tinha dificuldade. Ele, na verdade, ele não teve muita dificuldade naquela região da Galileia, Judeia, Samaria, aquela região da Palestina antiga, porque não tinha rádio, televisão, jornal. Mas Jesus, quando ele fazia uma cura que chamava atenção, ele chamava uma mulher, e dizia assim: olha, não conte para ninguém o que você viu. Meia hora depois, a Baixa Galileia, a Alta Galileia, a Samaria, a Judeia, já sabia. Você, não, nada pessoal, eu gosto, as meninas são inteligentes, Jesus sabia como usar a inteligência dele. E eu não estou exagerando não, observe, leiam a ressurreição. Pronto, vá lá na ressurreição, lá em Mateus, já no último capítulo, quando Madalena chega no túmulo, que encontra Jesus, ressuscitado. Quando ela viu que era Jesus, Jesus disse assim: vai e conta aos meus discípulos o que tu viste e o que tu ouviste. Mateus diz, ela foi correndo, ela não foi, ela chegou lá com a língua arrastando no chão, para levar a notícia. Então, eu não estou exagerando nada, né? Mas Jesus precisava de alguém que não era mulher, para levar a mensagem para o planeta. Escolheu Paulo de Tarso. Por que Paulo de Tarso? Na hora que Jesus disse para Ananias: vai à rua direita encontrar Saulo, para atendê-lo e curá-lo, Ananias se apavorou, porque Saulo era um perseguidor implacável. Mas Saulo era aquele impetuoso, intrépido, cheio de garra e disposição para defender a lei judaica. Ele não estava preparado. E por conta disso ele começou a perder na sua vida, que perdeu a sua amada, acabou sendo envolvido no assassinato do cunhado, tudo por causa de Jesus. Então ele entrou, disse: eu vou agora acabar com esse pessoal. E foi a Damasco para prender Ananias, que era o representante do cristianismo lá. Mas quando ele vai com a cabeça fervendo, aquilo era um gesto de vingança para acabar, dizimar qualquer seguidor de Jesus. Mas imagina a cabeça de Paulo como ia. O amor da vida dele acabara de morrer, que ele foi buscar consolo. O cunhado, ele descobre na hora da morte que foi ele que participou do apedrejamento de Estevão. Ele estava intranquilo, inseguro, derrotado. Mas aí quando Jesus chega na estrada de Damasco, aquela luz espiritual que desperta Saulo, que ele olhou assim, que ele ficou cego: Senhor, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí a ficha caiu. Aí ele mudou da água para o vinho. Mas ele nunca foi discípulo de Jesus, nunca estudou com Jesus. Quem estudou com Jesus? Simão, André, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, todos aqueles 12 estudaram com ele, foram discípulos. Paulo não. Mas por quê? O que é que Jesus disse para Ananias? Quando Ananias disse: Senhor, esse homem veio a Damasco prender os teus seguidores, inclusive a mim. Aí Jesus diz assim: Ananias, esse homem é um cli, para mim ele é um cli. Cli é um instrumento do alto. Ele foi escolhido pelo próprio Deus.
Tudo o que aconteceu estava no projeto de Jesus para sensibilizar aquele homem, porque aquele homem tinha duas qualidades que Jesus precisava. Primeiro, era doutor da lei. Aonde ele chegasse para pregar a Torá e o Evangelho, ninguém pregaria melhor do que ele. Ele ia ser presidente do Sinédrio. Era uma pessoa capacitada por Gamaliel. Então tinha toda a cultura, todo o conhecimento da Torá. E o segundo, cidadão romano. Roma mandava em toda aquela região. Paulo não teve dificuldade quando ele descobriu a sua condição e a sua autoridade como cidadão romano, porque ele apanhou, foi apedrejado, foi preso. Mas no dia que ele viu, ele já tinha 9 surras de vara, Paulo levou gente para seguir Jesus. E eu fico vendo quando as pessoas dizem assim: homem, desafie Jesus, ele tem a obrigação de lhe ajudar. Eu já vi muitos pregadores com o Evangelho, com a Bíblia aberta, dizendo isso: Jesus tem a obrigação de lhe ajudar. E eu digo, pelo amor de Deus, Jesus é agora o guarda-costas desse rapaz. E algumas vezes tem alguns espíritos cá para nós, que ninguém nos escuta, está gravando, mas eu vou ter que dizer. Alguns espíritos que ligam para mim e dizem assim: professor, eu amanhã não vou poder ir ao centro, que eu vou viajar quarta-feira. O senhor, por favor, peça os irmãos para dar uma ajudinha lá na minha viagem. Eu digo: meu filho, espírito não é guarda-costas não, faça seu... Né? Aonde já se viu isso? Não sei para você, mas para mim já ligaram pedindo para separar um bom professor, que é o que o senhor conhece, bom, para me acompanhar. Quer dizer, Paulo não teve guarda-costas. Paulo sofreu, foi apedrejado, e ele nunca reclamou. Eu fico pensando nessas pessoas que dizem isso hoje, se vier uma dor na sua vida, uma dificuldade, como vão reagir? Porque isso não é fé, esse para mim é atrevimento. Se dirigir a um ser como Jesus é infidelidade dentro do que a gente está falando aqui. A gente tem que ter fidelidade a Deus, porque a fidelidade, fidelis é do latim, mas a palavra hebraica, a fé, é emuná. Emuná é uma palavra que significa fé, mas emuná pode significar, a palavra, como o hebraico não tem vogal, você pode dizer emuná, como imuná. Aí vocês vão tirar as conclusões. Porque quando eu digo que eu tenho emuná em alguma coisa, eu tenho confiança, eu acredito. Mas quando eu falo imuná é exercício do bem em favor dos que me cercam. Aí a fé já muda de figura. Deixa de ser simples crença para ser ação. Eu faço porque eu tenho fé. Eu sirvo porque eu acredito que Deus me permite ajudar e servir aqueles que nos cercam. Então, esses conceitos, nós temos que refletir sobre eles, como espírita. Porque a gente conhece a lei de causa e efeito, a semeadura e a colheita. A gente conhece através da reencarnação que tudo que Deus permite, porque os Espíritos dizem que a primeira letra do verbo divino é amor, a segunda do alfabeto divino é reencarnação. A reencarnação nivela tudo, gente. O rico de ontem é o pobre de hoje, e vice-versa, mesmo do ponto de vista material. Porque o rico espiritualmente nunca mais vai ser pobre. Chico Xavier dizia assim: eu conheço muita gente muito rico, com muito dinheiro, mas é tão pobre, porque é escravo do dinheiro. Jesus nunca condenou a riqueza. Condenou aqueles que se tornam escravos da sua riqueza. Feliz o homem que não põe esperança no dinheiro, que acumula tesouros do lado de lá, onde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Então é assim que a gente tem que trabalhar com relação ao que Jesus nos coloca frente à doutrina. Como é que está a nossa conduta perante todas essas misericórdias que a gente recebe. Mas quando a gente precisa colher, ou melhor, quando a gente plantou, a colheita vem. A misericórdia vem, a oportunidade vem,
Por isso que trabalhemos. Não esperemos que os outros nos sirvam. Jesus, na última noite, na última festa da sua vida, festa que comemorava a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, ele lava os pés dos seus discípulos. Lavar os pés naquela época era um ato comum, porque Jesus não andava de carro que não tinha, de Uber que não tinha, moto também não tinha, ou era jumento ou a pé. Paulo caminhou 12.800 quilômetros a serviço do Cristo. Jesus caminhou naquela Samaria, Galiléia e Judéia, muitos, para lá e para cá, de norte a sul, várias viagens. E as estradas eram poeirentas, um deserto. As pessoas chegavam, onde chegava? Chegava com as chinelas empoeiradas. Quando a pecadora vai lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar com os cabelos, que o homem ignora, disse: irmão, eu cheguei aqui e tu não me desse água para lavar os pés. Porque não tem coisa melhor você chegar cansado, empoeirado, lavar os pés, botar os pés ali em cima de uma pedrinha ali e ficar só no aconchego esperando relaxar. Isso era comum. Mas quem fazia isso, aqueles que tinham condições, eram seus servos, seus escravos. Jesus não tinha servo. Mas ele mostrou, porque eles chegaram para a última ceia lá no cenáculo, Jesus viu que todo mundo estava com os pés empoeirados. Então ele foi lavar os pés. Pedro não quis aceitar, porque Pedro, ao contrário do que a gente pensa, Pedro era rico. Não era a sogra de Pedro que morava com ele, não. Aliás, não era Pedro que morava com a sogra, era a sogra que morava com ele. É tanto que quando Jesus a cura, ela vai servir à mesa. Fosse a dona da casa, ela tinha servas. Ela morava com Pedro. Não era Pedro que morava com ela. É tanto que quando Jesus quer lavar os pés de Pedro, ele não aceitou, porque ele tinha servos que faziam isso. Jesus disse: Pedro, que não aceitar isso, não terá parte comigo. Porque ele queria dar uma lição de humildade e de servidão. Porque ele disse que o que eu faço é para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior de todos, seja o seu servidor. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então a doutrina nos dá essa consciência com base no Evangelho. E dá muita chance também para aqueles que fracassaram, porque Deus é misericordioso. Para a gente fechar a nossa reflexão da noite, eu tenho uma historinha assim bem curiosa, bem interessante, sobre vida em família. Um casal recém-casado, que o rapaz era filho único e a mãe era viúva. Ele casou e levou a mãe dele para morar com a sua esposa, que era a sua sogra. Era mãe dele, mas era sogra da sua esposa. E na frente da mãe, do filho, a mulher tratava ela tratava a mãe do rapaz com todo o carinho, toda a atenção. Mas quando ele saía, ela começava a maltratar a coitada. Assim: você é minha infelicidade, você não deveria arrumar um lugar para viver, porque você não dá tranquilidade para a gente. Aí ela dizia: minha filha, eu não tenho para onde ir. Eu sou viúva, só tenho esse filho. Não interessa. Se a senhora quer felicidade para mim e com seu filho, vai embora daqui. E ela nunca se queixou ao filho, em nenhum momento, daquilo que estava se passando. E um belo dia, final de tarde, estava chovendo um pouco. Ela, antes do filho chegar do trabalho, ela teve um bate-boca com a... Aliás, bate-boca não, que a pobre da velha nem respondia, não dizia nada. Mas a senhora precisa sair daqui, vai embora, eu não quero você mais aqui não, nem aguento mais. Tanto encheu a coitada da mulher que ela saiu assim, sem ânimo, decepcionada. E não observou, ao atravessar a rua, veio um carro em alta velocidade, atropelou e ela desencarnou.
O filho, quando chegou, perguntou à esposa: cadê a mamãe? Disse: eu não sei, sua mãe não me dá satisfação do que faz, não. Ela saiu e até agora não voltou. Depois ele descobriu, logicamente, que a mãe tinha sido desencarnada num acidente. Fez o enterro, ficou muito triste e ela toda feliz, que agora estava mais ou menos como ela queria. Aí diz o espírito amigo, 3 meses depois ela está na maior felicidade, arrumando o quarto que estava esperando o filho. E o quarto, ela dizia: será homem, será mulher? Fazendo todos aqueles, já preparando um enxoval com todo prazer para receber o futuro, que para ela era um apóstolo. Porque o filho da gente, o primeiro, assim, a gente que conhece a doutrina, será que não é Bezerra de Menezes que está voltando? A gente só quer Chico Xavier. Será que Chico escolheu vir para dentro da minha casa? Aí o Espírito diz assim: aquela que foi expulsa pela porta da cozinha, agora está entrando pela porta da sala para ser amada, querida e acolhida por aquela que o expulsou. É assim que a reencarnação faz conosco. Nivela. Porque a misericórdia de Deus, ninguém foge dela. Também não foge da justiça. Porque Deus quer a nossa felicidade. Mas Ele não impede o nosso sofrimento. Porque é a escolha nossa. Se você abusa, não tem para onde correr. Cada um recolherá segundo as suas obras. Eu queria agradecer a vocês pelo carinho, pela tolerância. Não sei como é que vocês me aguentaram hoje o dia todinho, porque eu comecei a falar 8 horas da manhã. Eu estou até assim, achando que hoje vou sonhar falando, vou falar dormindo, né? E estou muito feliz, porque eu gosto muito do MIEP, é minha casa, assim, do carnaval. E a gente tem uma felicidade, é como eu disse, nós temos livre-arbítrio, né? Tem muita gente aí, por opção, buscando o carnaval, não é? Mas nós optamos por aqui. Cada um vai ter a sua colheita, não estamos julgando, estamos fazendo uma análise. Uma vez eu fui fazer uma palestra para jovem, o jovem é sempre muito impetuoso, e eu falando da necessidade da gente não se envolver com bebidas alcoólicas, com alguma coisa que possa prejudicar o organismo. E um jovem disse assim: professor, dá licença. Eu digo: pois não, meu filho. O senhor acha que tem alguma coisa demais de eu ir lá para a praia, lá para o Tambaú, para um restaurante daquele, ou para uma choparia daquela, tomar uma cerveja com um amigo? Eu digo: não tem nada demais. Não acho também que não tem nada demais. Agora, quando você senta para tomar uma cerveja com um amigo, numa loja, numa lanchonete, ou num ambiente que você vai tomar um chopp, você acha que na mesa, com você e seu amigo, vai sentar Joana de Anjos, doutor Bezerra de Menezes, Chico Xavier? O problema não é você se divertir, é saber como se divertir. Porque nós somos antenas. Nossos pensamentos atraem os afins. Então, por isso, vigiai e orai. É a grande mensagem do Mestre Jesus. E por fidelidade a Ele, que é o governador do nosso planeta, a Deus e a Kardec, vamos ser mais fiéis e menos indiferentes. Um beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima oportunidade.